Oi, gente. Dá oi, filha. Dá oi. Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. A sua vida é muito azarada. Você tem dedo podre para homem? Fica aqui, escuta a minha história, porque eu tenho certeza que mais que eu vai ser difícil você ter. E se tiver, por favor, comenta nos comentários. Antes de eu começar a falar de como eu conheci esse americano, primeiro eu queria explicar como que eu cheguei até os Estados Unidos, porque eu fui uma primeira vez sozinha, sem as minhas duas filhas, e depois eu voltei para o Brasil. Eu tinha esperança de que ia dar tudo certo no Brasil, com o dinheiro que eu já tinha economizado nos Estados Unidos, só que não foi bem assim quando eu cheguei. Eu tinha esquecido de como era todas as questões do Brasil, principalmente a parte de segurança. Então, assim, eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos, voltei pro Brasil. A primeira coisa que me deu um susto foi que, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu não tinha faculdade. Então, tá, juntei lá um montante, mas aquele montante, cada vez que eu ia fazendo alguma coisa, o dinheiro ia voando e eu não ia repondo. Para somar essa preocupação, me veio o primeiro susto no Brasil, que foi em menos de um mês. Eu estava na minha casa com as minhas filhas e eu percebi um barulho estranho. Só assimilei que era alguém tentando entrar, arrombar a porta para entrar depois de um tempo, porque eu não tinha essa preocupação nos Estados Unidos. Lá a segurança é muito boa, você liga para a polícia em 1 minuto, no máximo eles estão na sua casa. E aí eu só tive o reflexo de entrar em um quartinho e me trancar com as minhas filhas. E entendi que enquanto isso estava um cara entrando dentro da minha casa, pegando tudo e levando tudo embora. Aí vocês imaginem como é que eu tava trancada, pensando nisso. E depois, eu não sei quantas horas, mais de 3 horas eu fiquei assim, ou mais, porque eu não sabia como que eu ia sair. Se eu saísse, desse de cara com o cara, o que o cara ia fazer. Então, até eu entender que realmente não tinha alguém ali, que eu tinha segurança para sair, foi muito difícil. Quando eu saí, eu liguei para a polícia não veio, né? Demorou 3 horas para chegar. E o policial simplesmente virou e falou para mim que, ok, foi um anãozinho aí pé de chinelo, tá tudo bem, sua casa foi roubada. Todos os meus pertences foram levados, e aí que eu vi que a minha economia ia embora mais rápido ainda. Eu vi que eu não queria aquilo para as minhas filhas, que eu queria que elas tivessem uma vida de qualidade, de segurança. Rezei, pensei e falei, não, eu vou ter que voltar para os Estados Unidos e eu vou ter que dar um jeito de levar as minhas filhas comigo. Tinha outras coisas que eu percebia na vizinhança, sabe? Tipo, ai, porque o cara pegou uma menininha de 11 anos, de 13 anos. Essas coisas que eu não queria. Eu não queria nada disso. Eu queria que as minhas filhas tivessem uma vida confortável. Eu não pensei 2 vezes em começar a procurar um coiote, porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu atravessei o México, só que dessa primeira vez eu fui andando. Foi uma caminhada super frustrante, porque eu cheguei lá, tinham só 10 homens e os atravessadores. E esses homens, eu já tinha visto uma notícia de que a mesma trilha que eu ia fazer, uma mulher de Goiás já tinha sido uma vez e morta depois. E falaram, né, que era pelos atravessantes e os caras que estavam lá. Imagina, eu cheguei para atravessar a primeira vez, 10 homens. Não suportava, porque assim, era mais de, sei lá, muitos quilômetros que tinha que se atravessar. Foi feito em 3 dias, eu não tinha força mais. Teve uma hora que, pelo nervoso, né, aquele tanto de homem e tal, meu período veio, eu não tinha nada, eu substituía uma meia do meu pé pela outra entre 12 horas nesse meu período. E aí o pé que ficava sem meia ia calejando, ia fazendo bolha. Quando eu vi da bolha já tava na carne viva, da carne viva já tava inchando, do inchaço já tinha picadas na minha perna de mosquitos e tal. E eu tava ficando totalmente inchada e sem movimentação, tanto nos pés como nas pernas. Foi super frustrante pra mim. Eu não acredito até hoje que eu consegui, graças a Deus, porque eu rezava e Deus me dava um sinal
de que, olha, tudo isso está acontecendo com você para que esses homens não se aproximem, não façam mal, né, se distanciem. Então, por isso que seu período veio, por isso que você tá toda inchada, por isso que não sei o quê. Caminhe, continue. Teve um momento que eu não consegui, que eu não conseguia mais, e eles não me abandonaram. Eles combinaram entre os atravessantes e cada um me carregou no colo por 30 minutos até chegar no percurso. Eu fui sendo revezada nos ombros de cada um. Foi uma experiência incrível, uma experiência que eu levo pra minha vida. Eu tive sonhos, eu tive pesadelos, eu tive muitas coisas com tudo isso. Fiquei os 3 anos lá, voltei e agora estava vendo que eu tinha que ir de novo, mas eu não queria ir nessas condições porque eu iria com as minhas 2 meninas. Tinha que ser algo que eu tinha certeza de que elas não iriam correr nenhum risco, que não iria ser muito sofrido para elas, porque não era o que eu queria. E assim eu procurei, achei um coiote de Minas Gerais, comecei a conversar com ele, conversei um mês para que ele me passasse direitinho tudo que iria ser organizado, todas as precauções que eu tinha que ter, o que eu poderia correr de risco, o que eu não poderia ter. Uma coisa que ele me alertou é que a gente atravessaria um rio nadando entre um tempo de 5 minutos, que na verdade isso poderia ser uma eternidade dependendo do que acontecesse. Ele também me alertou que tinha uma parte do rio que tinha uma correnteza que era um pouquinho mais forte. Eu tava com uma menina de 4 anos pensando, né, nesse trajeto, e a minha filha outra um pouco maiorzinha. Então eu já coloquei elas na natação para que elas aprendessem a nadar, para que não tivesse nenhuma situação, nenhum risco sobre isso. Organizei tudo para ir. O total para eu fazer tudo isso, porque assim, eu tentei antes da forma legal, com visto, tentar tirar o visto e tal, e não consegui. Não consegui o visto para as minhas pequenas. Então essa era a saída. Eu sempre penso, coloco muito Deus na minha mente, foco, rezo, peço que ele esteja comigo no caminho, e foi assim que eu fechei. Esse cara me cobrou $21.000 para eu e as minhas 2 filhas, tá? E, né, um avião para São Paulo, de São Paulo para o México, tal. Cheguei no aeroporto, tava lá, o correio com a plaquinha, entrei lá no transporte, fiquei no hotel, em um hotel, né, na estrada por um dia. Um carro não, na verdade era uma van, tinha umas senhoras, outras pessoas também dentro. E essa van ia, parava no hotel, às vezes tinha, eles davam alimentação, às vezes não. Todo esse percurso, desde o aeroporto até chegar nos Estados Unidos, durou 5 dias. Então era estrada, parava em um hotel. Eu acho que no meio do caminho por aí, eles pararam em uma casa. E aí, nessa casa é que rolou o meu primeiro susto e que eu percebi o risco que eu realmente poderia estar correndo ali, né? Que foi assim, eu cheguei, gente, era uma casa velha, suja, podre, com cheiro de número 1, com cheiro de número 2, com cheiro... lixos, horrível. E ela não era uma casa vazia, tava cheia de gente. Era homem, era mulher com filho. Eu comecei a meio que me distanciar, porque conforme eu escutava as histórias, ia me dando desespero, porque aquelas pessoas, elas não estavam ali pro tempo de travessia que eu tinha combinado com o coiote, que era o quê? A gente chegou de dia, à noite a gente já ia atravessar. Então, assim, eu escutei, fui pegando ali, que tinha gente ali que tava mais de 2 meses. E aí você começa a entender que quando é isso, é porque, assim, alguma coisa deu errado, o coiote fugiu com o dinheiro não foi suficiente, aquelas pessoas, elas estavam abandonadas ali. Não tinha nem pra onde ir, nem pra onde voltar. E aí foi me batendo, meu Deus, será que com o meu, que eu programei, vai dar certo, ele não vai me deixar na mão? Começou aquela coisa toda na minha cabeça e tinha vários caras com metralha. E eu olhava aquilo, eu não entendia se eles estavam ali pra proteger a gente, se tinha algum tipo de tráfico, se tinha algum tipo de sequestro. Eu não sabia o que era, o que não era, e eu também achei melhor não perguntar, porque também não queria me envolver em alguma situação que não fosse minha. Então eu só olhava, baixava a cabeça, peguei minhas filhas, coloquei num quartinho, rezava, meu Deus, que seja feita a sua vontade, que a gente vai conseguir chegar, atravessar, vai dar tudo certo, pra honra e glória do Senhor. As minhas filhas, elas já estavam assim, né, bem incomodadas com o cheiro, querendo vomitar, querendo sair dali. E eu segurando a onda, onde, graças a Deus, à noite,
chegaram até mim e falaram, olha, chegou a hora, a gente vai atravessar. E aí foi um momento assim, porque vocês imaginem, à noite, eu olhei aquele rio longo com as minhas duas meninas, eu tinha que passar ali com elas em segurança. A pequena de 4 anos, um deles colocou no ombro, falou, fica tranquilo, porque ela não vai nem sentir, né, a água batia aqui, nada acima do queixo, e tinha uma parte do que a correnteza era mais forte, que aí eu tava preocupada com a minha outra, que ela sim ia nadando, soltei a mãozinha dela, do lado dela, lógico, acompanhando. Essa hora da correnteza, a gente foi puxado mais para um lado, a minha filha falando, mamãe tá forte, eu não aguento, a gente vai conseguir. E assim a gente conseguiu chegar no mato, do outro lado. Um mato áspero, que cortava, a gente cortou rostinho, bracinho, pezinho meu, das minhas filhas, de todo mundo. Até a gente chegar no agente da imigração. Chegou nele, os coiotes, eles parecia mágica, assim, pulavam no rio, desapareciam, nunca mais vi ninguém. Dali já fui para um centro de imigração, onde ficava presa. Só tinha uns colchão no chão, dormia lá para no outro dia preencher tudo. Só que depois você fica indo, tendo que ir em várias cortes, né, até resolver a sua documentação. Só que o endereço que eu coloquei lá, que era Texas, não foi o endereço que eu fiquei, eu fui para Boston. E aí eu não recebi essas cartas, deu todo um rolo depois, mas não é o que eu quero contar aqui para vocês. Eu queria contar só essa minha caminhada para vocês entenderem o fluxo da minha vida como é. E aí vamos para a parte que eu já estava estabilizada nos Estados Unidos, até assim, estabilizada, ponto. Faltava-se a última corte para eu resolver a questão da minha documentação. Então era aquele momento que eu não podia respirar em alguma coisa errada, porque ia interferir lá na hora da documentação. Tinha que estar com tudo certinho, sem ninguém sinistro do lado, enfim. Nisso, eu tinha acabado um relacionamento lá nos Estados Unidos que tinha dado ruim. Não era com o americano, tá? O meu primeiro choque com o americano foi com esse aqui que eu vou contar pra vocês. Então eu tava bem borocochô, tava carentona assim, tava aquela coisa, né? Porque tinha acabado um relacionamento de um jeito que não tinha sido nada legal. Fui com uma amiga, era como se fosse um hotel bar, né? Tava ali com a minha amiga e tal, até que eu percebi. Não era um, gente, eram 5 americanos. Um era mais o meu tipo, era homenzarrão, sabe, aquele cara marrento, da barba, aquele, né, aquele tipo selvagem que a gente acha que vai proteger e que vai se atracar depois até virar a cabeça, era desse jeito. E lógico, olhei pra ele, ele me olhou ali, já começou o flerte, uma coisa ali 5-5, né? E olhar pra lá, olhar pra cá, e risada pra lá, risada pra cá. O moço, além de bonito, quando veio conversar comigo, me confirmou que era simpático. Não só simpático, como deixou claro, como se fosse foi em cima de mim, assim, igual um urubu quando vem pra caçar. Sabe quando o cachorro gruda, assim, na cachorrinha, no tempo onde ela fugia? Foi assim que ele fez comigo lá no bar, no sentido figurado, lógico, né? Não me deixava em paz. Ah, vai pro banheiro, vai pra não sei aonde, eu ajudo, que é bebida, não sei o que, vamos dançar, não sei o que. Me envolveu, falei, mas tá mais do que afim. Eu também tava. A perseguição, assim, né, no modo de dizer que tava bom a coisa. Foi tanta que a gente foi pra uma outra discoteca, resolvi com minhas amigas, e esse grupo de 5 amigos também foi. Então, 1h30 lá da noite, a gente ainda tava nessa coisa toda, dançamos e tal, aí no fim, ele veio, né, naquele chamego todo. Você poderia me dar o número do seu telefone? Óbvio, né, meu amor? Óbvio, querido. Vou dar o número do meu telefone e você passa o seu. Primeira red flag.
Ele não passou o número do telefone dele. Quando eu perguntei por quê, ele me explicou que ele não poderia passar porque o trabalho dele não permitia. Já arregalei os olhos, mas que tipo de trabalho é esse que eu não posso ter o seu número de telefone? Eu sou do FBI, agente secreto. O moço, quando ele me falou, eu falei, não, é esse, né, gente? Porque eu era aquela que era doida por filme, por as coisas todas. O cara trabalhava mais do que na polícia, era um cara importante, então não podia saber muita coisa dele, nem o número do telefone. Ele virou e falou, mas pode ficar tranquilo que eu te ligo. Ai, gente, vamos lá, foi só uma noite, né? O cara com um cargo desse super importante, óbvio que, sei lá, ele pediu pra não ficar chato, ele não ia me ligar. Vocês acham que um cara desse ia me ligar? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei ansiosa, porque, gente, eu não tinha o número dele. A única coisa que eu podia fazer na minha vida era esperar. E o primeiro dia foi assim, foi um longo dia de espera, onde o meu telefone não tocou. Será que ele ia me ligar? É óbvio que ele não ia me ligar. No segundo dia, quando as esperanças já não existiam mais, porque é assim, né, gente? Quando a gente esquece é que a coisa acontece. Ele me ligou. Me ligou e a minha ansiedade, o meu desejo era tão grande que ali naquela ligação eu já tava querendo marcar o segundo encontro para ver o que ia rolar. E ele falando que não ia ser aquele dia, que só daqui umas 2 semanas, falou, marcou para 2 semanas. E eu falei, mas gente, por que tão distante? Não, porque eu não moro aí em Boston, tal. Eu moro no Alasca. Falei, Alasca? É, no Alasca, eu trabalho aqui. Não posso dar, né, mais informações, não sei o quê. Falei, gente, que coisa de... Tá, mas tá bom. Tava numa missão lá que não podia falar muito e a gente tava achando o máximo essa coisa desse homem misterioso, né? Que a gente já sente que vai ser salva, quase um Tom Cruise, um 007, né? A gente já se vê naquele filme lá, Senhor e Senhora Smith, que a Angelina Jolie quebra tudo com ele, depois quando vê eles estão se amando, desce os dois segurando assim num fio invisível, começa a passar pelas linhas assim de laser, no final faz um amorzinho gostoso para comemorar que deu certo. Já tava nessa vibe. Daqui a pouco eu já ia até me enfiar em algum curso de artes marciais de defesa, porque imagina ser mulher desse homem. Tem que ter uma segurança fora do normal. O cara me falou o nome de pai, mãe, tudo tal, mas assim, sem possibilidade alguma de poder me apresentar em algum momento da vida. Tava me achando a musa do Arquivo X. Não podia ser casado, porque assim, ele me ligava todos os dias e a gente ficava no telefone, era 1, 2, 3 horas conversando. Ainda mais, a gente se encontrou, né? Depois dessas 2 semanas a gente se encontrou. Menina, mas ele contava cada história maluca, mas assim, foi super divertido. Tentei pegar o telefone e não consegui, tinha que ficar esperando ele, isso me causava uma saudade, uma ansiedade, mas também era muito bom, porque quando ele me ligava era tempo assim pra tudo. Ele era um bicho todo diferente, ele era tão diferente que não era só que óbvio, que quando ele foi demonstrar que estava apaixonado por mim, fugiu totalmente de todos os homens que eu tinha já me conectado às ações dele, né? Já vem aí a segunda bandeira e agora vai ser uma metralhada de bandeiras. Vocês acompanhem aí o caos de que é uma mulher apaixonada que não consegue enxergar nada, parece que fizeram uma lavagem cerebral. Eu acho que uma coisa assim como proteção mesmo, né? Porque ele era do FBI. Então, como proteção, ele virou um homem assim obcecado, fissurado, sabe? De umas coisas que eu vou contar aqui pra vocês. Numa das chamadas de vídeo, a gente tudo lá, tava na hora de dormir, né? Desliga e tal. Não desliga. Eu, como assim não desliga? É o seguinte, eu quero sentir a sua respiração enquanto você dorme. Então, você vai deixar o seu celular ligado, porque eu vou assistir você dormir. Gente, vocês imaginem isso? Eu achei assim um tanto excêntrico. Sentir a minha respiração. Achei que era um pouco exagerado, que eu ia acordar com o celular desligado, mas acordei não só com o celular ligado, lá para as 4, 5 horas da manhã,
como também quando eu fui olhar na tela, esse homem estava lá. Esse homem estava lá me observando, sentindo a minha respiração depois de horas que eu dormi. Quando ele me falou da respiração, eu falei, gente, mas tá parecendo um lobo mau, né? Por que que você... Por que são seus olhos? É pra te olhar melhor, né? Ah, pra que você quer que eu fique com a câmera? Pra eu sentir sua respiração. E isso, gente, com um trabalho super sério, né? Como agente de um serviço secreto, lá no Alasca, trabalhando e dando atenção, me mantendo aqui, ó, no cabresto direitinho, porque ele tava apaixonado. Em 3 meses saiu o Primeiro Eu Te Amo. O Primeiro Eu Te Amo veio compilado de que quero você na minha vida, você é tudo pra mim, e de um surto de que ele que queria ter sido o pai das minhas filhas, que ele queria as minhas filhas para ele. Então que ele queria ter me conhecido lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, para que eu fosse a primeira dele, para que essas meninas tivessem nascido pelo nosso contato, nosso ninho de amor, e que por que não? Por que que não aconteceu isso? E um desespero e não sei o quê. E ele falava eu assim: "Ixi, ele tava caidinho, apaixonadamente louco por mim." Nisso, já teve uma questão que a avó dele faleceu, e aí ela deixou lá a casa. E aí ele já queria, porque essa casa era mais perto de onde ele tava, ele já queria que eu fosse morar nessa casa da avó, porque com as minhas filhas, lógico, com ele. E aí já tava até falando, né, de casamento e não sei o quê, e que eu devia ir, e tudo aquilo tava sendo muito rápido, a minha cabeça não tava conseguindo processar, mas eu tava gostando de tudo isso. Eu soube demonstrar tanto esse amor, esse amor, esse amor, esse amor, que eu até já senti um vazio de que eu não tava fazendo de volta pra ele tudo isso que ele tava entregando pra mim. E aí veio a primeira cobrança, que ele virou e falou assim: "Eu quero uma prova de amor sua. Eu preciso saber, pra eu confiar, porque o que eu tô sentindo é muito sério, é muito forte. Eu não posso, né, me entregar assim, desse jeito, sem saber se você não me ama igual." Falei, tá, o que que você quer que eu faça? Eu quero que você faça uma tatuagem com meu nome. Você faria pra provar o meu amor por você? Eu falei, ah, você vai fazer também, porque se eu vou fazer uma tatuagem com o seu nome, então você tem que fazer uma tatuagem com o meu nome. Ele falou, faço. E aí, mais pra frente, com 5 meses, eu fiz a tatuagem, porque ele voltou no assunto, né? A gente vivia, tal, sem contar, não sei o quê. Voltou, e a tatuagem, e a prova, que não sei o quê. Fiz uma tatuagem bem bonita, bem animada, com o nome dele, não sei o que e tal. Só que ele não chegou a fazer com o meu nome. Ele não fez. Eu só percebi uma coisa estranha, que foi assim. A gente se encontrava em hotéis, né? Uma vez só, foi na minha casa. E aí, meninas, esse telefone dele ligava, ficava ligando um número privado. Quando ele realmente atendeu, né? Eu ouvia que tinha uma voz de criança. Eu falava, ué, mas que coisa. E aí ele me explicou, né, que na verdade, por ele ser do FBI, tinha várias coisas que eram simulações na vida dele. Uma dessas era essa mulher que ligava, e aí tinha a voz da filha e não sei o que, pra ele treinar, porque tinha que fazer a simulação, caso precisasse que ele tivesse uma família e não sei o que, uma enrolação toda. Se explicou lá e eu aceitei. E os encontros indo, e a gente indo, gente, mês atrás de mês, e passava um mês e não sei o quê. Até que em um desses encontros, ele olhou e ele olhava meu cabelo, né? Meu cabelo, gente, tava lá na bunda, lindo, maravilhoso. E ele olhava meu cabelo e falava, você me ama? Não, eu preciso que você me prove, eu preciso de mais provas de amor e não sei o quê. Eu falei, gente, o que que vai pedir agora, né? Contou uma história toda da mãe dele e tal, e a mãe dele já tinha falecido. Parecia muito importante na vida dele. E para guardar de lembrança, né, da mãe dele e tal, ele disse que tinha um pedaço de cabelo dela. E aí ele falou que como agora eu era muito importante na vida dele, representava igual, tal, ele queria um pedaço do meu cabelo para guardar junto com o cabelo da mãe. Eu falei,
Estranho mas tem pessoas que fazem isso, né? Que guardam as coisas dos falecidos. Então eu peguei, gente, que mal tem um pedacinho, vai, corta uma ponta do cabelo que eu corto todo mês, cortar um pedacinho do cabelo, dá pro homem, se o homem quer guardar, quer de recordação, se ele tem esses desejos. Cada um tem seu desejo, né, e tal. Eu não achei nada demais, não, gente, cortei um pedacinho, dei pra ele, ponto, acabou. E os meses passando, ele me ligando freneticamente, aquela coisa toda. Aí, ó, a gente já tava quinto, sexto, sétimo mês, tá? Eu não encontro de novo com ele, não encontro não. Na verdade, a gente tava no hotel, né? Na parte do love e tal. E aí ele cismou, começou a falar de que eu não tinha dado cabelo suficiente pra ele. Que aquele tanto não era uma prova de amor. Que tinha que ser uma coisa mais. Tava muito, tipo, simples, fácil e tal. Eu estranhei. Aí eu estranhei um pouco. Conforme ele foi me falando isso, e já falando que queria e tal, ele foi abrindo a mala. No que ele foi abrindo a mala, gente, aí eu tremi. Porque esse moço me tirou uma tesoura. No que ele tirou uma tesoura, meu cérebro já deu bug. Peraí, esse cara me ama ou ele tá querendo acabar com a minha vida? No que veio esse bug, já veio a assimilação de uma notícia que não fazia muito tempo, de uma brasileira que tava namorando um americano e que ele acabou com a vida dela com tesouradas. Nisso, esse homem já tava vindo para cima de mim com a tesoura, com o saco e não sei o que, mas que ele veio para pegar o meu cabelo. Que ele pegou o meu cabelo, nisso a minha pressão ela já tava caindo. Quando ele pegou para cortar, que ele puxou, eu tive um desmaio. Acordei, que eu olhei, eu tava onde? Deitada na cama. Será que tava com os órgãos? Será que tava faltando alguma coisa? Será que tava com um monte de tesourada? Pois bem, olhei pro lado, esse homem tava sentado numa cômoda de frente, com a tesoura na mão, os cabelos na outra, e chorando, chorava copiosamente. E falando, eu cortei errado, me desculpa, e não sei o que eu vou fazer, porque não era assim, porque é muito, porque eu errei o tanto, e não sei o quê. Que eu assimilei, que eu falei, peraí, passei a mão no meu cabelo. No que eu fui passar a mão no meu cabelo, não tinha o resto, não tinha. Eu tava no ar, entendeu? E aí, gente, o cabelo que era lá, quase que na hora do banheiro tinha que virar pra não sujar, me tava aqui, ó, que ele pegou e, ó, passou a tesoura, cortou um rombo do meu cabelo. Eu falei, esse homem quer me matar. Nessa hora eu falei, não, esse homem, ele quer acabar com a minha vida. O que eu vou fazer? Eu não posso transparecer que eu tô achando que é isso, porque de repente, se ele vê o medo, aí que a coisa vai, então eu tenho que ser mais esperta, eu vou disfarçar e vou fingir que tá tudo bem. Gente, imagina você nessa situação, eu rindo. Não, mas foi só um erro, né? Meu cabelo, ele cresce, o cabelo cresce de novo, não tem problema. Deve ter ficado falso pra caramba, mas eu fui fazendo desse jeito pra ver se esse homem acalmava e se ele não ia vir pra cima pra acabar minha vida, porque eu já não tava mais entendendo o que tava acontecendo, o que ele queria, o que ele não queria, que desespero que tava rolando naquele lugar. E aí ele veio pra cima de mim, mas pra me abraçar, pra chorar, pra pedir desculpa. Pegou um saquinho plástico, abriu com toda a delicadeza. Esse saquinho plástico tinha uma data, que já era uma data antiga, porque os primeiros fiozinhos de cabelo que eu dei pra ele já estava lá dentro com essa data. E esse ele pegou e colocou tudo no mesmo lugar, fechou com a data, como se fosse assim uma preciosidade, algo muito importante pra ele que eu tava atônita com tudo. Eu saí de lá, desse hotel, em estado de choque, pensando como é que eu vou terminar com esse homem. Fui no cabeleireiro pra arrumar e pensava, termina ou não termina e não sei o quê. Só que nisso,
Não me deu tempo muito de eu digerir, pensar, porque ele já me ligava freneticamente pedindo desculpa, e desculpa de novo, e chorava, e perdão, e pelo amor de Deus, você é a mulher da minha vida, porque foi um erro meu, porque eu cortei errado, não sei o que, não sei o que. Porque, gente, como eu saí viva de lá, ele não fez nada comigo. Aí eu comecei a assimilar, falei, gente, mas ele não acabou com a minha vida. Ele, coitado, ele deve ter errado mesmo, porque senão ele ia ter acabado com a minha vida lá. Ele, não sei, né, homem, não sabe fazer essas coisas, de repente no nervoso, eu também desmaiei na hora que ele cortou, sei lá, se ele puxou e foi. Comecei a assimilar coisas na minha cabeça pra eu confirmar que esse homem só tinha feito uma coisa errada, que não era tanto assim, ficar com dó dele e continuar o relacionamento. Desses pedidos de desculpa, ele ainda falava que ele era o homem mais feliz da vida, por ele ter cortado, por ele estar com o meu cabelo. Parecia que era algo muito valoroso, muito importante pra ele. Tive que abrir essa história pra alguém. Sentei minha amiga, falei, olha, tá acontecendo isso. Ela, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu, será? Não, tem alguma coisa errada, não tem sentido. Não, não pode ser, que não sei o quê. Ah, então vamos buscar o nome dele, porque não... Aí fomos, então, abri lá, busquei o nome que ele tinha me falado, nome e sobrenome. Não achei nada, tava zerado. E aí o que aconteceu, né? Por eu não ter achado nada de ruim, na verdade nada com o nome dele, eu já assimilei que, gente, ele tá falando a verdade, ele é realmente do FBI, né? Então por isso não tem nada, porque ele deve ter pago pra pagar tudo, pra ninguém ver, porque não pode ter nenhuma informação dele, tá batendo, né? Se o nome, você busca um nome, não tem nada, porque realmente o cara é de uma organização secreta, tá tudo certo, eu que tô viajando, não, calma, não sei o que. Nisso eu aceitei a continuar se encontrando com ele. É, ele era bonzinho, gente, ele era bonzinho. Ele veio cada vez mais falando que era o amor da minha vida, e a gente tinha encontro e tal, e aí, no próximo encontro veio o quê, gente? Mais um pedido de prova de amor. Nesse foi estranho. Aí eu falei, não, aí tem. Porque ele virou assim do nada e falou assim: será que, tipo, pra provar o seu amor que você tem por mim, você não cortaria uma parte do seu dedo? Mas é assim, é um pedacinho, né? Nada demais. Você corta só uma partezinha, uma parte aqui do nervo, que eu vou te ensinar. Você faz assim, assim, você corta virado pra cá, exatamente nesse pedaço, nessa curvatura, porque você não sente dor, não dá nenhum problema. E assim, não vai fazer falta, porque é só um pedacinho, não é nada demais. Ele foi longe, porque tatuagem com nome, já tinha o meu cabelo. Como assim uma parte? Como que não ia fazer mal nenhum, uma parte do meu dedo? Eu sei que eu falei, bom, me envolvi lá, me peguei, me atraquei e tal com ele. Quando ele deu uma respirada, que ele falou, vou no banheiro, eu me tremendo falei, agora é a hora. Que esse homem tá no banheiro, eu tenho tempo certo pra ver alguma coisa. Comecei a mexer na carteira, nas coisas dele. Achei a carteira de habilitação, falei, é agora. Vamos ver o nome desse bonito. Tava lá, o mesmo nome que ele falou que era. Falei, ué. Mas o sobrenome era diferente. Falei, aqui, ó. Aqui, tem alguma coisa. Só que, gente, era um sobrenome tão estranho. Eu tava no furor da coisa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou gravar esse sobrenome? Que era uma coisa assim. Mas eu gravei, viu? Ficou na minha cabeça pra depois eu pesquisar. Coloquei tudo lá bonitinho e falei, não, tudo bem, vai dar tudo certo. Eu vou descobrir aqui o que tá acontecendo. Antes eu precisava deixar ele no aeroporto, né? Não podia ver na frente dele, mas tava assim, me coçando. Então fomos, né? Ele arrumou as coisas do quarto, tudo. Entrou no carro, fui levar ele pro aeroporto, porque tinha que viajar, né? Lá pro Alasca. Gente, eu no carro, eu só pensava que eu queria descobrir o que era. Eu acho que nesse meu nervoso, nessa situação que eu queria deixar logo ele lá pra resolver tudo, eu meio que me despiroquei e eu bati o carro. Acreditem, eu bati o carro no meio do caminho. E aí esse homem ficou desesperado. Ele não estava preocupado com o carro que tinha batido ou porque ia demorar a chegar no aeroporto. Não, ele estava desesperado porque para eu chamar o seguro, eu tinha que chamar a polícia. Ele não queria que eu chamasse a polícia, porque ele tinha que estar no trabalho. E aí a polícia ia ver que ele não estava no trabalho, começou a falar um monte de coisa. Só que eu tinha que chamar, porque senão como que ia vir o seguro? Eu sei que no que eu fui resolver, ele me deixou resolvendo sozinha. Ele pegou o celular, falou lá. Quando eu vi, ele tinha desaparecido, tinha ido embora e me deixou sozinha resolvendo tudo.
Ele me fez o pedido de casamento, que eu tinha que ir, em 2 meses a gente ia casar, e minhas filhas iam pra lá, ia pra casa da avó dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava louca, porque eu queria muito isso, então eu tava louca pra que isso acontecesse, mas eu também tava louca pra entender os outros vazios, os outros coisas que eu não tava conseguindo entender. Conversando com a minha irmã, falei, gente, pelo amor de Deus. Ela, olha, a única saída seria se ele fosse casado, mas não tem como ele ser casado, ele te vê, ele liga, não sei o que, não sei o que. Não pode ser casado, vamos pesquisar. Porque assim, eu ia casar, eu ia aceitar, eu tinha que entender o que estava acontecendo. E eu ainda apaixonada, encontrando com ele, ainda teve um outro encontro. A gente tava lá no love, tudo bem. Sempre aconteceu alguma coisa estranha, né? Virou e falou que pra eu me proteger e tal, se eu quisesse, ele podia me ensinar a usar uma arma. E ele tirou da mala dele, simplesmente tirou lá a arma, sem luva, sem nada, me deu. Fez eu pegar, fez eu fazer pose, e como que atirava, e não sei o que. Lógico que aí teve todo o envolvimento, né, de um homem lá querendo sua proteção e te ensinando a pegar, e não sei o que. Ai, como que é, e toca, e passa a mão. E aí, nisso, eu fui passando a mão em toda a arma, sem luva, sem nada, era dele, né? E aprendi, brinquei, fiz várias coisas lá, entendi como que era, como rodava, que não rodava, e como que tinha que ficar a pose pra cima e pra baixo, como que tinha que mirar e pra onde que tinha que olhar e não sei o que, não sei o que. Foi toda aquela coisa. Acabando isso, esse homem me vira e fala assim: você acabaria com a vida de alguém por mim? Eu falei, pera lá, não. Por que você acabaria? Ele falou, eu acabaria. Por que você não acabaria se você me ama? É uma prova de amor. Por que você não acabaria com a vida de alguém por mim? Aí eu, putz, esse homem me pediu em casamento. Eu tô pra casar com esse homem. Eu não tenho todas as respostas. Eu não sei muita coisa da vida dele. Eu nunca conheci a família dele. Ele fez algumas coisas estranhas, sim, mas eu tô aqui viva. Nada de muito ruim aconteceu. E o que eu vou fazer com isso? Porque eu não consigo tomar uma decisão do que eu tenho que fazer. Óbvio. Fui pra quê? Pra rezar. Rezar, pedir pra Deus, fui pro culto. Falei, não, vamos lá. Minha irmã, me ajuda aí. Que eu tenho que entender o que tá acontecendo e vai ser Deus que vai me mostrar. Deus me mostra o que tá acontecendo. Eu fui pro culto. A irmã já abriu um jejum, falou pra minha irmã e eu fazer um jejum de 3 dias e não sei o quê. A gente começou... antes da gente começar a fazer esse jejum, eu teve uma pastora, uma pregadora, que do nada tava lá, tal, no púlpito, desceu, olhou pra minha cara e falou, você tá aflita. Eu sei que você tá com uma aflição, isso é relacionamento, né? Você fica tranquila, porque Deus vai te mostrar. Em uma semana, Deus vai te mostrar o que tá acontecendo nesse relacionamento. Gente, segundo dia de jejum, tava passando mal. Não consegui, fiquei tonta, caí, bati a cabeça. Minha irmã continuou fazendo pra mim. E foi a minha irmã que me salvou. Porque ela continuou. E veio, sinal de Deus. Quando você pede pra Deus... Veio, gente. Ai, a pregadora falou que eu ia saber pelo telefone, hein? Pelo telefone ela falou. Agora, olha, prestem atenção pra vocês verem como que é as coisas de Deus. Como que são as coisas de Deus na nossa vida. Eu no Google lá descobri que tinha uma equipe que investigava. Você consegue pagar e investigar praticamente tudo da vida da pessoa. Peguei o nome dele com sobrenome diferente lá que ele tinha me dado, né? Porque com o outro sobrenome não aparecia nada. Com esse sobrenome, o que ia aparecer? Bom... Fui lá, tudo tal, gente, à noite. Era coisa de 1h da manhã que me veio a resposta do quê? Os nomes da família que ele falou, do pai, da mãe, não sei o quê, tudo igual. Com o sobrenome diferente que tava lá na carteira de habilitação dele, que era o sobrenome que ele não tinha me dado. Só que entre esses nomes tinha um nome que eu não reconheci, que ele nunca me falou sobre. E esse nome era o nome de uma mulher com o sobrenome dele e com o telefone. Vou ligar. 1h da manhã, eu ligando pra essa mulher. Liguei. A mulher atendeu. Eu falei, olha, tudo bem? Eu queria, por favor, eu queria saber uma coisa. Não, o que você quer? Não sei o que. Eu gostaria que você me falasse, que eu queria falar com esse homem aqui. Falei o nome. Ele se encontra? O número dele, ele se encontra? Ah, querida. E, tipo assim, a mulher era um doce comigo. Um doce, um doce. 1h da manhã, imagina, uma mulher atende um doce, uma doçura, uma candura. Isso tá estranho, né?
Ah, ele tá aqui, tá dormindo. Aí eu falei, olha, você me desculpa a intromissão, mas eu queria saber o que que ele é. Ele é alguma coisa seu? Eu sou mulher dele, sou esposa dele. Eu tava esperando o seu telefonema. Gente, eu congelei. Eu não sei, eu congelei? Como assim? A mulher dele tava esperando o meu telefonema. Eu desliguei, que eu fiquei em choque, eu fiquei apavorada. Ele ainda falou assim, eu tô esperando a sua ligação por todos esses meses. Gente, eram 7 meses que a mulher tava esperando eu ligar pra ela. Essa mulher me ligou no outro dia. E a gente ficou 2 horas no telefone conversando. Ela me falando que tava querendo se divorciar, que tava sabendo que tava acontecendo alguma coisa. Por quê? Quando ele me conheceu, ele pegou meu nome e ele digitou pra buscar como que eu era, se eu tinha alguma coisa, não sei o quê, no computador dela, e ele esqueceu de apagar. Então ela tava com todos os meus dados lá. Ele não morava no Alasca, morava a 1, 2 horas da minha casa. Não era do FBI. Ele era de coisa que cobrava imposto. Nada. Ela ainda não tinha tocado no assunto sobre mim, nem entrado em contato comigo, porque ela não sabia como muito que ela ia resolver, porque são 25 anos de casado e ela estava para se divorciar. Me explicando tudo isso, ela falou, você, por favor, você podia me ajudar, né? Ir lá com o juiz e tal, pra comprovar a traição, não sei o quê. Eu falei, não, não vou, gente, porque, assim, eu não sou amante dele, eu não sabia que ele tinha uma esposa. A partir do momento agora que eu tô sabendo que a senhora tá me falando, eu jamais vou chegar perto do seu marido. Eu não vou mais falar com ele, mais nada não. Mas assim, eu não quero que você não me intrometa, não coloque minhas filhas, não coloque... Gente, eu tava pra tirar o meu documento lá dos Estados Unidos, o documento pra eu ficar, o visto. Eu não podia ter nada, essa mulher ainda falando, não. Eu falei, não, não, eu já tô deixando cortando ele de lado, cortando a senhora também de lado, vocês fiquem aí com Deus, você resolve o que você tem que resolver com seu marido, eu não quero mais saber de nada. Só que nisso que eu fui fugir, esse homem já começou a me ligar freneticamente, porque tava louco, porque tava apaixonado, porque não sei o quê, porque ele estava se divorciando pra ficar comigo, porque ele ia ficar na minha vida, porque eu não ia fugir, porque ele sabia o endereço da minha casa, e aí começou as ameaças, porque ele não ia deixar, porque ele não ia me abandonar e não sei o quê. Gente, quando eu fui contar tudo isso pro meu advogado, que tava lá resolvendo meu negócio do visto e tal, eu lembro que o meu advogado, ele esbugalhou um olhão, falou, a primeira coisa que você vai fazer é hoje, trocar de apartamento, você vai trocar de endereço, de celular, você vai trocar de tudo, porque você não tem noção do risco que você tá correndo. Presta bem atenção aqui. Esse homem, ele te pediu provas que me faz pensar que ele quer acabar com a vida da esposa dele e te envolver nisso. Como? Ele pediu pra você tatuar o nome dele. Fez você falar em um momento que ele podia estar gravando, com certeza, que queria tirar de você, se você acabaria com a vida de alguém por causa dele. Ele te deu uma arma, fez você tocar e deixar suas digitais lá, queria um pedaço do seu dedo, da digital. Cortou o seu cabelo, que poderia ser o cabelo que ele iria espalhar depois que tivesse acabado com a esposa, no lugar que ela estivesse, para que fosse encontrado. Para que você passasse como amante, uma amante muito possessiva, muito louca, porque tinha uma tatuagem com o nome. Quem que faz tatuagem? É aquelas pessoas intensas, né? E ainda tinha digital. Não só essa digital, como os fios do seu cabelo no crime, na cena do crime que ele ia fazer para acabar com a vida da mulher, com certeza para conseguir algum dinheiro, para conseguir alguma coisa. Porque a mulher tinha dinheiro. Quando meu advogado começou a falar isso, quando que eu ia imaginar que pedidos simples, que eu achava que era de posse desse homem, poderiam significar algo tão perigoso? Conversei ainda mais uma vez com a esposa, e ela titubeou de que não sabia o quanto que ela estava segura ou não com aquele homem dentro de casa. Aí, gente, no outro dia eu já estava em outro apartamento. Mudei tudo, mudei celular, mudei tudo. Esse cara desapareceu da minha vida. Teve um último contato. Mas não na minha nova casa, nem com meu novo número, não conseguiu me encontrar. Mas no meu endereço antigo,
eu recebi a mensagem de que tinha chegado uma caixa. Com certeza era dele. E o medo de ver o que tinha nessa caixa. Que já tava parecendo, sei lá, mandado um pedaço da mulher, não sei. Depois de tudo isso, imagina, o cara tava tramando. Pra minha felicidade ou infelicidade, ou até loucura, distorção de tudo, a única coisa que tinha nessa caixa era o meu cabelo. Ele tinha deixado na portaria, pedido pro porteiro me avisar. Ele devolveu o meu cabelo. Somente isso. Ô, gente, essa história, a depoente não me mandou, tá? É uma história roteirizada. E sim, os fatos são reais, como todas as histórias que eu trago aqui são baseadas em fatos reais, tá, gente? Ou a pessoa me conta, ou eu vejo em algum site de notícia mundial. Nesse caso, eu vi aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o canal do YouTube dela aqui, com os dois, são 3 links, porque eu coloquei também como que ela chegou nos Estados Unidos, né? São 3 links de história. Eu vou deixar aqui no comentário fixado para quem quiser assistir. Para vocês, eu acho interessante também, porque vocês vão entender como é que eu roteirizo as histórias. Então, qualquer coisa que, tipo, ficar um pouco confuso aqui na história, vocês confirmem lá na história dela, que a história dela fala que contou e é real, e pra vocês entenderem, tipo, como que a Leca faz, o que que a Leca muda, né? Pra deixar mais engraçado, o que que a Leca faz, enfim, se perde muita essência, se não perde, eu acho interessante vocês assistirem. Vão lá, assistam, e depois venham aqui de novo e me contem. Agora, nesse vídeo a gente aprendeu o nível master de passar pano pra macho. De passar pano pra homem quando a gente tá apaixonada, que a gente não enxerga, né? Como a gente passa um pano, a gente passa um pano, o pano tá sujo, não dá mais nem pra lavar e a gente continua passando o pano. Vocês viram como que um cara pode envolver mentalmente, daqui a pouco o cara tava cortando a pessoa na frente dela, ela tava achando que ele era bonzinho, tava cometendo um erro. Vocês viram isso? Óbvio, não chegou a esse ponto, né? Tô aqui aumentando, mas para vocês entenderem até onde a gente pode não ver os sinais. Eu acho que essa história é o auge do canal, que não viu nenhum sinal. E muita gente foi comentando aqui, eu não acredito, não sei o que, não sei o que. Gente, acontece. Acontece e não julgo. Porque vivi uma experiência, óbvio, não foi nesse ponto, mas de coisas que, tipo assim, eu poderia ter enxergado e não enxerguei. E cada pessoa vai para um grau de envolvimento, né? Cada pessoa é de um jeito. E é por isso que a gente sempre tem que estar alerta. Você viu? Ela conversou com a amiga, ela conversou com o advogado. E se é um cara que é aquele cara que envolve e fala, você não vai falar com mais ninguém? Até onde isso poderia dar? Gente, ela poderia ter sido presa no lugar desse homem. Porque ele ia fazer tudo e ia colocar a culpa nela. E ela, uma imigrante brasileira, ia sair dessa cadeia quando? Nunca. Gente, a personagem não saiu de mim ainda. Vocês estão vendo que eu tô falando tudo assim? Desculpa, eu não consegui quebrar a personagem. Eu tô falando aqui com vocês do mesmo jeito. Porque eu fiquei assistindo ela, lógico, não é igual a ela e tal, mas assim, pra pegar uma essência, né, de como ela se sentia nessa história. E aí vai ficar impregnado. Gente, eu peço pra vocês, por favor, curtam, tá? Dê like nos vídeos. É muito complicado roteirizar, gravar, editar, eu faço tudo sozinha. Quem puder ser membro do canal, por favor, ative para ser membro, é R$ 7,99 por mês, vocês me ajudam com essa quantia, aí eu tenho uma produção melhor aqui, tanto o microfone, como eu quero arrumar o fundo, quero mudar, e a produção mesmo de dias e dias que eu perco dias e dias, assim, no quarto, nem saio para fazer tudo isso, tá? Então, quem puder contribuir, eu agradeço os membros do canal, que já contribuíram sem eu pedir. Depois eu vou deixar um beijo pra cada um aqui, vou pegar o nome de cada um, vou colocar aqui. E é isso.
Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. Esqueci, minha mãe, ela tá sarando aos pouquinhos. Terça-feira já é amanhã, né? A gente já volta no médico pra ver como é que fica e tal, mas parece que tá caminhando muito bem. Depois eu explico pra vocês também o que ela tem. Faço um post na comunidade, porque é um alerta também, né? Pra quem usar lente de contato, ficar de olho, tá bom?